Pode ir, Ju. Tá, cadê o live? Já estamos. Já? Não vi Já aqui estamos. o ao vivo, mas então boa noite a todos os que nos assistem, a todos os que nos agora que apareceu. Boa noite a todos os que nos assistem, aos nossos colegas de comissões de proteção e defesa animal de todo o Brasil, aqueles que são de ONGs, os protetores independentes, veterinários, todos os que amam os animais e que estão aqui sempre colaborando conosco, interagindo uma vez por semana. Eu sou Juliana Paz, sou advogada, sou da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, idealizadora da Comissão também de Proteção e Defesa dos Animais aqui no Piauí, bem distante, né? Minhas colegas estão em São Paulo. E vou apresentar hoje as nossas convidadas e também idealizadoras desse projeto, que é o Direito Animal do Brasil, um coletivo idealizado pela doutora Vágila, do Ceará, e realmente tem colaborado muito conosco e dado ideias muito relevantes para que a gente possa trazer o direito animal numa linguagem acessível para a população, que acessa o Facebook, que acessa o YouTube, que são redes bem acessíveis. Então, temos aqui hoje a doutora Núbia Soares, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais de Indaiatuba, de São Paulo. Temos a doutora Daniela Freitas, que é da Comissão de Proteção de Direito Animal da OAB Praia Grande, São Paulo. E temos a nossa convidada, doutora Rosângela Gebara, médica veterinária, gerente de programas veterinários da World Animal Protection Brasil, especialista em bem-estar animal pela Cambridge e-Learning Institute, membro das comissões de bem-estar animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. É um prazer tê-la aqui hoje, doutora Rosângela. Temos muito que aprender hoje com a senhora, tanto é que seu nome foi indicado para estar aqui, pelos relevantes serviços prestados. Inclusive, a senhora esteve aqui no Piauí em 2011, né, com uma equipe, né, fazendo um curso de bem-estar animal na Universidade Federal do Piauí, que é onde eu também trabalho há 20 anos, e foi um curso para todas as categorias de animais, cães, gatos, animais de produção, né, era uma equipe bem grande, foi bem bacana, bem bacana. Nessa época, né, eu já auxiliava a PIPA, que é a Associação de Proteção e Amor aos Animais, uma ONG daqui, que era afiliada na época da WSPA, né, e depois mudou tudo para o fórum, né? As entidades migraram para o Fórum de Defesa Animal. Então, era só esse primeiro contexto, mas aqui eu vou iniciar com uma pergunta. Hoje nós temos muitas curiosidades, muitas coisas para falar. Então, eu lhe pergunto, quando a gente fala em controle populacional de animais não humanos, né? Para que fique bem claro, nós somos humanos, os não humanos é como nós chamamos os animais, né? Porque nós também somos animais. É porque já me perguntaram, por que chama não humano? Porque nós somos humanos, eles não são humanos, são outra espécie, né? Então, com relação ao controle populacional de cães e gatos, vamos falar aqui um pouco de anestesia. É mesmo necessário usar anestesia inalatória? Ou os protocolos injetáveis já podem ser utilizados? A senhora que também é uma pesquisadora e está por dentro aí de tudo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, tá? É um prazer eu estar aqui falando para vocês, nesse grupo maravilhoso, né, de mulheres que lutam pela questão dos direitos dos animais. E um pouquinho antes da sua pergunta, eu queria também explicar, né, o que é o controle populacional. Hoje em dia a gente até usa um termo um pouco diferente, manejo de populações de cães e gatos, que na verdade é uma série de ações para a gente melhorar a convivência dos seres humanos, dos animais, melhorar a saúde dos animais, melhorar a saúde dos seres humanos, é o que a gente chama de saúde única, né? E dentre essa série de ações que fazem parte desse manejo populacional, uma delas é o controle reprodutivo. Ela é muito importante, mas ela não é a mais importante. Dentro da sua pergunta, né, você já partiu para essa questão do controle reprodutivo, da castração, da esterilização. A gente tem vários protocolos. Isso tudo vai depender do tipo de intervenção que eu vou fazer.
Se a minha cidade tem uma clínica de castração permanente, eu castro animais todos os dias, eu tenho um centro cirúrgico, eu tenho uma equipe, e eu tenho um aparelho de anestesia inalatória, o ideal é que eu use anestesia inalatória. Ela é uma anestesia mais segura, tá? Agora, se eu vou fazer um multirão de castração, onde eu vou castrar um grande número de animais num local, né, que não é um centro cirúrgico, mas é uma escola, é um posto de saúde, ou mesmo um trailer, ou mesmo um ônibus de castração, onde eu não tenho, né, 4, 5 mesas com aparelho de anestesia inalatória, existem protocolos seguros também de anestesia injetável para eu utilizar nesse momento de multirão, de castração. Então, isso tudo vai depender do tipo, né, de intervenção que eu estou fazendo e do animal. Por isso que é importante também o veterinário avaliar caso a caso. Se é uma fêmea idosa, uma fêmea, por exemplo, que está com uma infecção do útero, né, a famosa piometra, se é um animal muito debilitado, se é um filhotinho, muitas vezes a gente acaba precisando entubar. Determinadas raças de animais, né, aqueles cães braquiocefálicos que tem o focinho achatado, né, então bulldog, bulldog francês, bulldog inglês, são animais que têm já um problema maior de respiração, né, a gente muitas vezes precisa entubar esse animal e colocar esse animal no oxigênio. Mas existem protocolos seguros para fazer a castração com anestesia injetável, né, isso vai depender da avaliação do anestesista, se aquele animal pode ser utilizado só uma castração, só uma anestesia injetável. Só aproveitando que a senhora tocou no assunto, que seria tema de outra pergunta minha, que são os mutirões de castração. Na prática, como eles funcionam? Quantos animais daria para castrar no mutirão e como seria esse protocolo? Porque, vou lhe dar um exemplo. Na minha capital aqui, Teresina, segundo o último censo, 178 mil animais em situação de rua. Já se passaram 2 anos, esse número já duplicou ou triplicou, né? Os protetores independentes ou IONGs não estão dando mais conta. Os mutirões seriam necessários, já que não há nenhuma política pública. Se nós decidíssemos encampar um mutirão de castração, por onde começaríamos para poder diminuir? Eu sei que demoraria, nós já fizemos esses estudos, pelo menos 5 anos para ter um controle mínimo desses números de animais. E a longo prazo, talvez 10, 15 anos, né? Porque são muitos animais. Eu sempre digo para os protetores, agradeço o trabalho que estão fazendo, mas nós estamos enxugando gelo. Não adianta castrar 10, 20, quando temos 300 mil e se reproduzindo o tempo todo. É essa a situação aqui na capital. Ju, mas assim, antes da gente, acho que entrar nesses temas mais específicos, né, que a gente está tratando sobre algo que é o nosso dia a dia, mas acho que não é o dia a dia de todo mundo, né, talvez nem de todo mundo que esteja nos assistindo, a doutora Rosângela podia fazer para a gente uma introdução realmente sobre as questões de controle populacional de espécies urbanas, né, que é o que mais nos afeta quando nós que moramos na cidade. E aí depois a gente abre aí para as perguntas mais específicas. O que vocês acham? Até para o pessoal saber do que a gente está, falando, com o que a gente está lidando, né? Eu acho uma boa, mas assim, é porque o controle é o tema que agora aprendi, né? Manejo de populações de cães e gatos. Não é mais. Então, mas seria interessante ela fazer uma introdução sobre isso. A Juliana tocou num ponto muito interessante, né? Essa questão de enxugar gelo. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de manejo populacional, as pessoas confundem com castração. Elas acham que para você manejar uma população de uma cidade, você só tem que castrar. A castração, ela é muito importante, mas se ela não vier acompanhada de educação, de registro e identificação, de você entender a sua população, entender quais são os seus problemas, quem está abandonando, né? Qual é a fonte daqueles animais que estão na rua. Aqueles animais que estão na rua são animais abandonados, são animais que têm uma casa, mas que o dono deixa dar a voltinha, são animais comunitários. Então, a gente vai rebobinar a fita, voltar um pouquinho ao princípio, como a própria Núbia falou, e entender. Quando a gente... Imagina que você é um prefeito de uma cidade, né? Você acabou de ser nomeado, você ganhou as eleições, e você chegou numa cidade
por exemplo, de Teresina, onde você tem 170 mil animais abandonados nas ruas, né? Mais ou menos pela estimativa que você falou. Em 2018. E você chama o seu secretário de saúde e fala, olha, vamos ter que resolver esse problema, né? Qual seria a primeira coisa que você tem que fazer? Né? Esse é o meu trabalho, é meu dia a dia, eu visito as prefeituras, eu tento convencer, né, os prefeitos, os secretários de saúde, secretários de meio ambiente a implementar um programa sustentável, um programa abrangente de manejo de populações de cães e gatos. Quando eu sento com eles, eu tenho que contar essa historinha desde o começo, então acho que vale a pena a gente contar essa historinha aqui desde o começo. Sim. Se alguém estiver nos assistindo que trabalhe diretamente com isso, ou mesmo de uma ONG, de eleição, né? Ou mesmo de uma ONG, né? Que muitas vezes a ONG faz o trabalho do poder público e a gente sabe que a gente teria que dividir as responsabilidades, mas muitas vezes a ONG vai atrás de um vereador, a ONG vai procurar o secretário para levar essas informações. A primeira coisa que tem que ser feita é formar um comitê gestor. Ninguém consegue trabalhar com populações de cães e gatos, né? Se você trabalhar de maneira sozinha, todo mundo tem responsabilidade. O líder comunitário tem responsabilidade, eu que sou dona de cachorro tenho responsabilidade, o poder público tem responsabilidade, a Secretaria de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente, a Secretaria de Turismo, muitas vezes, né, porque a população de cães e gatos nas ruas impacta o turismo. Eu tenho que chamar os veterinários para fazer parte desse comitê gestor, eu preciso formar um comitê gestor de pessoas interessadas em resolver esse problema. Não é só pessoas que amam cachorrinho, não é só as pessoas que odeiam e querem matar os cachorros. A gente tem que formar um comitê bem abrangente para sentar e discutir durante uma semana qual é o real problema que eu tenho na minha cidade. Muitas vezes as pessoas acham que cidades que têm muitos animais nas ruas têm mais problema que cidades que têm menos animais. E não é o número que vai me dizer, é a relação entre os seres humanos, os residentes daquela cidade e aqueles animais. Eu já visitei cidades que tinham milhares de animais nas ruas, mas aqueles animais eram aceitados pelas pessoas, viviam bem, eram alimentados, tá? Eu já visitei uma ilha na África, Zanzibar, uma ilha predominantemente muçulmana, 100% da população muçulmana. Você andava nas ruas, você via assim, 400, 500 gatos, bem, sem sarna, gordinhos, muitos deles castrados, a população aceitava aquela população de gatos nas ruas e aquela população de gatos vivia bem com aquela população de residentes. Obviamente deve haver maus tratos, obviamente deve ter problemas, mas assim, uma coisa importante, não é o número de animais que vai me dizer que existe problema. É a condição com que esses animais vivem nas ruas, é o grau de bem-estar com que esses animais vivem nas ruas, é o grau de aceitação que as pessoas têm em relação àqueles animais. Segundo ponto, da onde estão vindo os meus animais? Tem lugares que as pessoas, casas, lugares que não têm muros, né? Trazendo um exemplo de fora, por exemplo, Bali, né, que é uma ilha na Indonésia. Lá as casas não têm muros. Todos os animais que estão nas ruas, eles têm donos, eles têm tutores, eles têm guardiões. Mas eles não ficam dentro da casa, porque a casa, a arquitetura, aquela cultura, as pessoas não têm muros, né? Então, assim, é muito importante você entender o que está acontecendo na sua cidade. Aqueles cachorros que estão na praça, aqueles cachorros que estão na rua, que acabam sendo atropelados, da onde eles vêm esses cães? São cães que nasceram nas ruas ou são cães que foram abandonados pelas pessoas, né? Para isso, a gente precisa entender, fazer uma análise, um levantamento, tá? O ideal, sempre que for começar um programa de manejo, é fazer um censo, uma estimativa de quantos animais tem. Eu fico muito feliz de saber que Teresina fez essa estimativa, né? Óbvio que a gente não consegue contar animal por animal, mas se a gente contar em alguns bairros, a gente consegue fazer, né? Usando a estatística, usando a matemática, a gente consegue ter uma estimativa. A partir do momento... Não foi por opção, não, foi por obrigação da justiça, viu? Entendi. A ação civil pública da OAB. Então, a partir dessas informações, né, quantos animais tem, eu consigo calcular o tamanho do meu problema, né? Esses animais estão muito mal, eles estão sofrendo de doenças de pele, estão com sarna, estão morrendo com sinomose, parvovirose, as pessoas estão matando, leishmaniose, esporotricose, então a gente precisa entender quais são as doenças que tem naquela cidade, se a gente tem um problema de zoonoses emergente, né? A gente precisa entender todas essas questões e aí a gente tem que começar a estruturar o nosso programa a curto, médio e longo prazo.
Se eu pensar que só um mutirão de castração vai resolver, vai funcionar que nem você falou. Eu vou enxugar o gelo naquele momento. Se esse mutirão for bem pulverizado, pegar 10 animais de cada bairro, não vai resolver absolutamente nada, porque a taxa de renovação ela é muito mais alta, né? Eu castro 10, nasceram 30 na noite passada. Eu não dou conta de vencer essa taxa de renovação da população. Eu estou tão feliz com o que eu estou ouvindo, porque eu penso exatamente com o que a senhora está dizendo, então eu estou bem atualizada, graças a Deus. Então, assim, se eu puder implementar aqui na mente das pessoas que realmente têm o poder de fazer essas ações, porque é uma questão de boa vontade política, Sim. Muita coisa vai mudar. Realmente o que nós temos é abandonos, é abandono. A gatinha pare, a gatinha eu fico em casa, a caixa de gatinho eu jogo na rua. Isso é o que mais acontece. A educação, ao meu ver, né, e obviamente é o principal, é o que vai mudar a longo prazo, né? Então, aí que eu falo, existem vários componentes, várias ações que fazem parte desse, né, como é que a gente pode dizer, da questão do manejo de populações. Então, é a educação, é fazer registro e identificação. O ideal, né, pensando na questão ideal, seria que todos os animais fossem microchipados. Sim. A pessoa abandonou o animal na rua, ou a pessoa fez algum maltrato nesse animal, esse animal vai parar numa clínica, ou vai lá uma equipe especializada, vai recolher esse animal que está na rua, vai passar o leitor de microchip e vai ver aquele númerozinho que está vinculado a um CPF da pessoa, e obviamente não só ter a microchipagem, mas ter uma legislação, né, ter alguma política pública que vai penalizar essa pessoa. Isso é o que acontece na Holanda. Essa semana a gente pode ter visto... Eu ia falar nisso. Não tem, na Holanda não tem multas altíssimas. Exatamente. Né? Mas a Holanda não começou agora a trabalhar isso. A Holanda começou há 30 anos atrás. Então não é uma mudança de um dia para o outro. A gente tem que pensar... A Gabriela já apareceu, estão vendo? Exatamente. Então, assim, por isso que é importante a gente pensar nisso de uma maneira ordenada, né? Não pode ser um projeto eleitoreiro, não pode ser um projeto só no ano de eleição. O ideal é que a castração, voltando à sua questão, Juliana, é que a castração não seja só em um momento, ela seja permanente. Você pode começar com um mutirão para tentar diminuir um pouco a população em bairros muito específicos. O ideal é você fazer todas as castrações possíveis em um bairro para depois você ir para outro bairro, entendeu? Você tentar zerar aquela população, castrar a maioria, 80% dos animais, que é difícil, num bairro para depois você ir para um outro bairro. E você ter um programa permanente e gratuito, esse seria o ideal, de esterilização de animais. Esse seria o ideal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu não quero monopolizar as perguntas, já vou passar para os colegas, mas vamos dar uma boa noite quem nos está assistindo. Né? A Cláudia Fonte sempre está aqui. Boa noite. Boa noite. Pelo que você está nos passando, então é importante que seja um programa cíclico. Então, por exemplo, há cidades, como por exemplo onde eu estou, que existe um projeto de castração. O que a gente vê que as pessoas reclamam muito é que a castração ela acaba demorando muito para ir de um bairro para outro. Mas eu acho que é tudo feito com um projeto. Então, assim, efetivamente, a gente não vai mais enxugar o gelo se a gente conseguir fazer de uma forma cíclica e que a gente consiga, então, ir, entre aspas, exterminando aqueles possíveis novos paizinhos e as novas criancinhas que possam nascer. Então, basicamente, a gente vê, assim, o seu plano é formidável, né? A sua forma de gestão é formidável, porque é você formatar um comitê de várias pessoas envolvidas na mesma situação, que não precisa ser um amante, ele só precisa não atrapalhar. Então, para que ele entenda que esse projeto vai ser formalizado. E aí, dentro desse programa das castrações, assim, o que mais a senhora sugeriria? Quando você faz esse levantamento da população, que é a primeira ação que você tem que fazer, né? Se a gente for pensar que você tem que analisar o problema, entender o tamanho do problema, o ideal é que você faça essa estimativa, né? Você faça o censo. O censo, ele pode ser feito casa a casa, por agentes comunitários, agentes de saúde. Se você tem, por exemplo, uma faculdade na cidade de veterinária, você pode utilizar um projeto de mestrado, de doutorado,
utilizar voluntários, estudantes de medicina veterinária, fazer um censo casa a casa, para saber quantos animais as pessoas têm, né? Há muito tempo a gente está tentando fazer com que o censo, o IBGE, inclua uma perguntinha, né? Seria perfeito. Só que eles falam que cada pergunta para você incluir custa mais de milhões, né? Em termos de custo. Mas assim, e você tem que fazer uma avaliação também dos cães de rua. Existe toda uma metodologia para você contar cães de rua. Existem hoje em dia aplicativos, inclusive, que você usa, você fotografa o animal e depois ele compara os animais através da biometria facial do cão para saber que aquele cachorro preto não é igual ao outro cachorro preto, que aquele gato amarelo não é igual ao outro gato amarelo. Então, assim, existem várias metodologias para você fazer essa estimativa da população. Existe também você escolher primeiro os bairros com maior vulnerabilidade social e econômica. É onde as pessoas não têm condições de estar levando o animal no veterinário para castrar. Muitas vezes as pessoas têm uma falta de informação, né? Então você começa por esses bairros, onde você tem maior abandono, você tem o maior número de animais nas ruas, você tem maior índice de mordedura, maior índice de algumas doenças. Então você acaba escolhendo esses bairros como bairros onde você vai atuar de forma prioritária. Se você tem um dinheiro ilimitado, que não é o caso de nenhuma cidade brasileira, né, você realmente tem que começar a priorizar esses bairros. Logicamente, se você tivesse muito dinheiro, uma equipe gigante, você tem 20 ônibus de castração, você pode começar a castrar em todos os locais ao mesmo tempo e fazer isso de maneira ordenada, mas como a gente tem recursos limitados, humanos e recursos financeiros, a gente sempre acaba priorizando os bairros onde você tem uma maior população de rua, uma maior população com uma maior vulnerabilidade social e econômica. Mas, como você falou, muitas vezes um outro bairro fica esperando, você tem muitos bairros pobres, muitos bairros com maior número de animais de rua, porque infelizmente existe essa relação, né? Não é a gente falar de maneira preconceituosa, né? Existem estudos científicos que demonstram que em locais com maior vulnerabilidade social e econômica, você tem um maior número de animais nas ruas, né? Você tem um maior número de abandono. Então, quando você tem muitos bairros com maior vulnerabilidade social e econômica, aí é difícil de você falar, meu Deus, por onde eu vou começar, né? Mas eu acho que existem alguns índices, alguns parâmetros que podem te orientar nesse sentido. É onde você tem mais conflito, mais casos de maus tratos, mais casos de mordedura. Então, você pode escolher esses bairros para começar e tentar trabalhar a educação no outro bairro enquanto isso, né? Tentar trabalhar algumas outras coisas que são importantes também. E você entende alguma diferença existente entre prioridade, na forma de prioridade? É melhor castrar primeiro a fêmea ou castrar primeiro o macho? Ou tanto faz? Coloca lá e faz a castração. Olha, existem alguns trabalhos onde você tem um recurso limitado, eles falam que você deve priorizar fêmeas de mais ou menos 9 meses, que seria o primeiro cio, até mais ou menos 8 anos, 7 anos de vida, que é o período onde ela tem a maior capacidade reprodutiva, né? Tem muitos locais, por exemplo, que tem um recurso muito limitado que faz a castração química, né? Eu conheço ONGs que trabalham na Guatemala, na Nicarágua, que eles vão para o local e castram a maioria dos machos. O problema é o seguinte, se você deixar um macho inteiro e as fêmeas todas não castradas, né, o ideal é castrar os dois. Só que se você não tem como castrar os dois, priorizar as fêmeas, que são as que geram, né? E o que a gente vê é que os protetores, os ONGs, castram primeiro os machos por ser mais barato. Não sei se vocês observam. Eu vejo isso aqui. É mais fácil você castrar um macho, é uma cirurgia menos invasiva, é uma cirurgia que é mais rápida, ela requer menos cuidados, porque você não abre o abdômen, né? Não é uma cirurgia tão invasiva, que requer um maior cuidado. Só que quando você castra macho, assim, o ideal é que realmente você castre o maior número, que chegue ao máximo 100%, se você não for castrar as fêmeas, né? Então, assim, o que a gente realmente fala é priorizar essas fêmeas que estão entrando no primeiro cio, que é quando a pessoa não sabe ainda, então muitas gatas acabam ficando, né, prenhas, ficando grávidas no primeiro cio, então o tutor nem sabia que ela estava no cio, achou que a gata só estava miando e mais amorosa e se esfregando, e muitas vezes não entende que aquilo é o primeiro cio da gata, e muitas engravidam nesse primeiro cio.
Muitas gatas e cadelas engravidam nesse primeiro cio. Então, que não é o ideal, né? Oi? Que não é o ideal. Exatamente, que não é o ideal, não é o ideal. Então, assim, é muito importante trabalhar a educação, é muito importante trabalhar em escolas, as crianças são as que levam essa informação para os pais. Ah, papai, a gente tem que castrar o Bidu, a gente tem que castrar a Xuxa, porque a professora falou que é importante castrar para evitar uma série de doenças, para evitar os filhotinhos, né, que a gente não quer. Então, assim, trabalhar com criança é muito importante, né? A gente tem que mudar as futuras gerações. Se a gente quer melhorar a vida dos animais, a gente tem que mudar o comportamento humano. E para isso a gente tem que trabalhar com as crianças. Eu não poderia deixar de citar 2 amigos aqui do IBAMA, aqui de Teresina, que trabalham muito, eles têm filhos pequenos e focam muito nisso, né? É o Fabiano, ele está lançando uma coleção de livros didáticos mesmo para sair impressos e todos com músicas, inclusive eu sou cantora de uma das músicas, mas só vai ser lançado no Dia dos Animais, né? A música de uma gatinha que foi adotada. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. E tem também o Sandoval Moura, ele tem milhões de acessos no YouTube, ele faz animações de vídeos no canal dele no YouTube, Sandovaldo Moura. Você pode até dar uma olhadinha. São animações simples para crianças pequenas realmente entenderem que o animal silvestre ele não pode estar na gaiola, o papagaio não pode estar. Então, é um trabalho muito bacana, né? Educando as crianças, a gente vai ter adultos que não vão abandonar, que não vão maltratar nem mutilar os animais, que é o que nós temos, infelizmente, hoje. Nós precisamos punir, leis muito brandas ainda, e seria muito melhor prevenir com a educação e com todas essas campanhas, se os políticos do Brasil acreditassem, se preocupassem com a causa animal e também ambiental, né, que esquecem também. Doutora Rosângela, tem uma pergunta, a Carol Galvão, ela questiona o seguinte: a castração pediátrica é recomendada? Qual o seu entendimento com relação a isso, para esse manejo? Olha, na verdade, existem muitos trabalhos mais atuais, né, que falam de alguns prováveis problemas relacionados à castração pediátrica, por exemplo, em felinos, em cães. Existe um trabalho feito que analisaram, né, a castração mais precoce em 35 raças de cães, então eles falaram que existe uma diferença racial até. Tem raças que, se você castrar precocemente, não tem problema nenhum, tem raças de animais de maior porte que vão poder ter problemas articulares, enfim. Isso depende muito do animal, da avaliação do veterinário. Eu que trabalho numa ONG, que lido com questão de população de animais e não um animal individualmente, aquele animal que vai na clínica veterinária com o seu tutor e o tutor pede uma orientação para o médico veterinário. Aquele animal individual, ele pode esperar, né? O ideal é que ele espere passar todas as vacinas, né? Tá com 5, 6 meses antes do primeiro cio, o animal já cresceu um pouquinho, aí o veterinário vai fazer a cirurgia. Quando a gente lida com populações, né, de animais, e nessas situações de populações de animais que muitas vezes estão, né, junto com comunidades de grande vulnerabilidade socioeconômica, esse esperar o animal crescer um pouquinho é um pouco complicado. Então, muitas vezes a gente prefere fazer a castração pediátrica quando a gente lida com essas populações. Esse fator específico, ele divide os veterinários, né? Não existe um consenso. Tem veterinários que são a favor, tem veterinários que são contra a castração de animais muito jovens, né? Existem alguns parâmetros, né? Animal acima de 2 meses já pode castrar, animal com no mínimo 1 quilo, né? Quando a gente pensa em filhotes de gato. Mas, assim, isso é muito utilizado em vários países, né, em vários programas de castração de ONGs e mutirões realizados pelo governo, realizado em várias partes do mundo, e a gente não vê uma grande porcentagem de animais que tem problema. É lógico que a gente sempre pensa, o ideal, né, quando o animal está num abrigo, é que o animal seja doado castrado. Por isso que a gente muitas vezes precisa abrir mão da castração pediátrica, para você não doar um animal de 3, 4 meses inteiro, e aquela pessoa depois não vai levar, né? Antigamente a gente dava o vale castração, né? Doava o animal com um voucherzinho, ó, vale castração. E mesmo assim não vai, né? Existem trabalhos que falam que 30% das pessoas voltavam para castrar. E aqueles outros 70% dos animais que eram doados sem ser castrado, né? Então a gente precisa pensar muito
tá? Entre os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens, né? É muito vantajoso você doar um filhote já castrado, tá? Você está evitando que aquele filhote vai entrar no cio e vai ter essas crias indesejáveis, que na verdade é a fonte, muitas vezes, dos animais que estão nas ruas. Então, assim, não existe ainda um consenso, né? Quando você pensa em população, o ideal é que você faça a castração pediátrica para você não doar os animais sem estar castrado. Quando você pensa no indivíduo, naquele animal que tem um tutor, que vai na clínica veterinária, que pode esperar, né? Aí o veterinário vai aconselhar para esperar um pouquinho mais de tempo para poder fazer a castração. Tá bom? Doutora, e ela complementa aqui a pergunta, se a castração antes do primeiro cio, de fato, previne câncer, além de outros problemas. Sim, existem diversos trabalhos que mostram realmente essa interferência, né? Então, quando você castra a cadela e a gata antes do primeiro cio, as chances de elas desenvolverem tumor de mama a partir dos 8, 10 anos de vida, ele cai praticamente quase a 0%, tá? Existe uma porcentagem, existem trabalhos que falam que cadelas, né, não castradas, acima de 8 anos, 50% delas podem desenvolver tumor de mama, né, por conta do hormônio. O tumor de mama está muito ligado a essa questão hormonal. Então, quando você castra antes do primeiro cio, você acaba prevenindo. E nos machos, você vai evitar problemas de próstata, né, na idade avançada também, aquelas hiperplasias prostáticas benignas, e os tumores testiculares, os tumores de próstata, né, então você acaba evitando todos esses problemas ligados aí aos órgãos sexuais. Então, que fique claro que não é só para menininha, né? É para menininha e para o menininho também. Sim, porque a sim, gente você tem essas aquela vantagens. postura das pessoas que falam, eu não vou castrar porque meu cachorro não vai ser mais macho. A gente acaba passando por essas situações que dá vontade de cortar os pulsos, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui, Rosângela. Deixa eu só fazer um adendo. Você falou das perguntas da Carol Galvão. A Carol era para estar aqui hoje com a gente, a Carol e a Amanda. Ambas tiveram problemas, estamos substituindo, Juliana e eu estamos substituindo as duas, mas queria mandar aí um beijão para as duas. A Carol conseguiu aí pegar a nossa live, pelo menos para assistir. Um abraço, Carol. Tá interagindo com a gente. Aproveitar também, dar um alô, um abraço para esse pessoal que está sempre assistindo aqui com a gente, a Clau, a Águida, o Henrique, caçando as perguntas aqui, ó, o Maurício, o Marcelo. Tem uma pergunta do Gilmar, que eu não sei onde ela está agora, mas ele pergunta se o castramóvel é uma solução viável para fazer aquelas castrações por bairro, que você mencionou, aqueles mutirões de castração por bairro. A gente vê que tem muita discussão, inclusive dentro do CRMV, quanto à utilização ou não do castramóvel, né? Inclusive, acho que não sei se foi a semana passada, não sei se foi aqui que o doutor Reinaldo comentou alguma coisa a esse respeito. Você acha viável que a utilização do castramóvel? Qual que é o seu posicionamento? Depende muito da cidade, por isso que a gente fala, não existe uma receita de bolo que você pegue de uma cidade, de um lugar, de um país, e você sempre vai usar aquela receita. Depende muito da sua realidade, né? Então, por exemplo, o ideal é que essas pessoas que moram em bairros afastados, em áreas rurais, elas muitas vezes não têm como levar o animal num centro fixo de castração que fica no centro da cidade, né? Você pode ter um hospital veterinário só para castrar os animais da cidade, mas tem pessoas que moram muito longe, que não tem carro, não tem condições de estar levando esse animal. Então, das duas, uma, ou você vai pegar um ônibus, vai lá, cadastrar essas pessoas casa a casa, marcar um dia para ir buscar esses animais, trazer os animais para o seu centro, né, de esterilização que você tenha na cidade, e depois devolver esses animais em segurança, ou você realmente pode levar a sua equipe para aquele local. Se aquele local, por exemplo, tem uma área, uma escola pública que pode ceder, por exemplo, durante 5 dias ou durante 5 finais de semana, para você fazer as suas esterilizações lá com segurança, seguindo todas as normas, obviamente, do Conselho Federal e do Conselho Regional, você pode também utilizar espaços que já existam no local. Ou você pode ter um ônibus de castração, um trailer de castração adaptado para você fazer isso. Só que, por exemplo, isso não funciona em algumas cidades, né? Eles viram, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles tinham alguns ônibus e trailers que não chegavam em alguns locais, né? Ou locais de difícil acesso, ou locais muito perigosos.
Então, assim, é um pouco complicado, depende muito. Tem lugares que é muito caro para você deslocar manter aquele castramóvel, né? Você precisa ter uma equipe especializada que consiga trabalhar muito bem dentro do castramóvel, você precisa ter equipamentos, você precisa ter carro, gasolina, motorista. Então, o que a gente vê é que muitas cidades ganharam um castramóvel, mas ele ficou parados, enferrujando, né? Porque não existia um planejamento, né? Então eu vou tocar nessa tecla durante toda a nossa fala que a gente precisa planejar para usar bem o recurso que a gente tem, o recurso humano, o recurso financeiro, os equipamentos. Então, assim, não é simplesmente ganhar um castramóvel. Você tem que ter uma equipe, você já tem que ter planejado aonde você vai castrar, um lugar que realmente precisa de um castramóvel ou não. Né? E precisa ter um programa permanente de castração, não é só castrar durante um mês e depois acabou, você põe aquele castramóvel no fundo da garagem ali da secretaria, aquilo vai enferrujar, né? Você precisa estar usando ele bastante. O custo dele é alto, o custo de manutenção, então precisa ter todo um planejamento. É que justamente agora, acho que em época de eleição, né, vão crescer essas promessas de, eu trarei um castramóvel, eu trarei um hospital público veterinário, que também é muito controverso a implementação ou não de um hospital público veterinário, né, nós temos aí, enfim, posições favoráveis e contra. Às vezes é melhor investir o pouco dinheiro que tem destinado a isso, a implementar uma política pública de castração, do que montar um baita do elefante branco que serviria de um hospital veterinário e não ter dinheiro para aplicar ali, que é o que normalmente acontece, né? E acaba aquele hospital ficando às moscas. Fala, Dani. A bandeirinha, né? Vou levantar a bandeirinha. Aqui na Baixada Santista, a gente está nesse movimento para trazer o hospital veterinário público. Mas eu vou ser muito sincera, eu vejo, assim, especificamente aqui para a Baixada, isso é algo para mim que é bem real. E apesar da gente, eu tive no programa até uma colocação do Dr. Daniel Requejo, veterinário, que está sempre com a gente, ele falou assim, eu não concordo, porque eu acho que o dinheiro que vai ser utilizado no hospital poderia ser colocado, como você falou, Núbia, para que as clínicas que já existem e tal. Aí a gente entra num outro peso, né? Como é que vai ser feita a fiscalização dessas clínicas? Porque eu vejo que, por exemplo, aqui na Praia Grande, a gente já teria até um espaço que poderia ser utilizado. Então, de repente, a gente conseguindo trazer um hospital veterinário regional, a gente vai conseguir subsídio governamental. E aí, com isso, talvez a gestão seja de uma forma diferenciada, porque ela não vai estar limitada ao município. E eu vou ser muito sincera, assim, eu comentei isso com ele, eu falei, Dani, olha só, se até hoje ninguém usou esse dinheiro para fazer isso nas clínicas, vamos tentar o hospital, porque eu acho que o hospital ele não vai se limitar a uma situação de castração. E aí o que a gente poderia colocar? Em cada cidade, em cada município, como nós somos todos aqui municípios muito perto, municípios irmãos mesmo, a gente gostaria e tentaria implementar como? A pessoa leva na zoonose da sua cidade e a zoonose vai encaminhar aquele animal para ser atendido no hospital. Então, aí, assim a gente conseguiria fazer um controle, pelo menos essa é uma das situações. Né? Então, eu vejo que cada caso, Núbia, vai ser um caso diferenciado. Talvez... Sim, por isso que eu falei que é um tema bem controverso, né? Porque você envolve dinheiro de verba de saúde pública, que já é tão escassa, né? Na ação civil pública, nós fizemos também isso. Como não tem nenhum programa, nenhuma política pública, e temos um hospital universitário, né, ele é uma estrutura pequena, a prefeitura, então, se comprometeu, fez esse TAC, né, com o Ministério Público, para que o hospital fizesse 20 castrações por final de semana. O que são 20 castrações para uma população de 178 mil animais em 2 anos atrás e 1 milhão de habitantes numa cidade, né? Que esse número não é real, né? Então, assim, o que você falou acontece aqui: a pessoa vai nas zoonoses,
se cadastra lá, ela tem que mostrar que é de baixa renda, recebe o Bolsa Família, e é aí que ela consegue ir castrar. Agora não, que está tudo suspenso por causa da pandemia. É que ela consegue a vaga para castrar. São os residentes, os estudantes de veterinária que castram, de graça. Mas, assim, são vários problemas que eu vejo. A cidade tem zona norte, sul, leste, oeste. A zoonose é na zona norte, o hospital é na zona leste. A pessoa carente, ela não tem transporte. Aqui não tem metrô, né? Assim, tem metrô, na verdade, mas não circula em toda a cidade. Então, de moto não pode levar. É muito complicado, assim. Eu acho que descentralizando em bairros seria uma forma mais fácil, um manejo mais fácil de controlar esse número de animais nos bairros. Porque da forma como está, é complicado. A pessoa desiste só em pensar na burocracia que vai ter para conseguir chegar até o hospital. É o que eu tenho visto e lamento o número bem inferior, né, de animais sendo castrados. Muito pequeno, muito pouco investimento. R$ 50 por castração e que o repasse vive em atraso e parece que nunca nem foi feito. Essa questão do hospital público é bem complexa, ela daria para a gente fazer uma outra live. Só sobre isso. Exatamente, eu concordo com o ponto de todas, principalmente o da Núbia, no sentido, se você tem todos esses outros programas, se você tem um programa de educação muito bem feito em questão de guarda responsável, se você tem um programa de controle reprodutivo, né, de castração, você pode ter um hospital público para atender aquela população muito carente, né, que cuida bem do seu animal, mas muitas vezes acontece um acidente, acontece uma doença, um câncer, um atropelamento. Quando você vai visitar um hospital público, você sai de lá chorando, pensando naqueles animais, graças a Deus, tem uma chance de serem atendidos, né? Animais que foram atropelados, de pessoas que cuidam bem. Só que, assim, precisa existir determinadas regras, né? Como você falou, Juliana, precisa passar por um assistente social, precisa ter uma triagem. Para esse hospital público não atender aquele sujeito que vai pagar R$ 8.000, né, num Lulu da Pomerânia, porque ele acha que cachorro é que nem carro, né, então ele quer o modelo XYZ, ele quer ter aquele cachorro por status, e aí o cachorro fica doente, e ele vai levar no hospital público, né, e tirar a vaga daquela pessoa que muitas vezes adotou, que gosta, que quer, que cuida bem. Os animais que passam por um hospital público, eles têm que ser microchipados, né, você não pode ter 3, 4 casos seguidos do mesmo animal sendo atropelado. Isso é maus tratos, a pessoa está sendo negligente com aquele animal, né? Então, você precisa fazer com que qualquer animal que entre num hospital público, depois que ele ficar bom, né, da sua afecção, da sua doença, ele seja obrigatoriamente castrado. Só que não existe, logicamente, ordenamento jurídico para isso, né, de você obrigar. Mas, assim, existem outras coisas que deveriam vir com o hospital público, e não simplesmente ter um hospital público, né? Você tem que ter todas essas outras questões cobertas para você ter realmente um hospital público para pessoas muito carentes, que realmente não têm condições de estar levando numa clínica veterinária. Mas precisa ter essa triagem, precisa ter um assistente social lá fazendo essa triagem, né? E realmente, assim, muitas vezes, quando eu visitei os hospitais públicos aqui de São Paulo, você fica muito emocionada de ver, né? Pessoas que realmente amam o seu animal, né, não são pessoas que compraram um animal, que compraram por impulso, não estou dizendo que todo mundo, eu não estou falando preconceituosamente a questão da compra, mas, assim, pessoas que muitas vezes pegaram um cachorrinho na rua, uma senhorazinha aposentada, ela não tem condições de fazer uma cirurgia que num clínico particular custaria R$ 2.000, R$ 3.000, então ela tem a chance de ir nesse hospital. Mas os municípios começarem já com o hospital público, sem ter tudo isso que eu falei primeiro, é um pouco complicado, né, aí realmente você tem que ter um secretário de meio ambiente, de saúde, que vá fazer isso de uma forma para alocar da maneira correta o dinheiro, né? O dinheiro da saúde pública, da saúde única. Falando em saúde única, doutora, e já aproveitando o gancho que a Núbia introduziu essa temática, vamos falar um pouco da eutanásia, da questão da necessidade ou não da eutanásia, e também um pouco dos centros de zoonoses, né? O que a senhora acha a respeito das duas coisas?
Para o controle, né? Para o controle Isso populacional. daí, na verdade, já está proibido, né? A gente tem uma lei de 2017 que fala que todo o controle populacional deve ser feito através do controle reprodutivo. Você tem já alguns estados que saíram na frente antes de ter essa lei federal, que já se falava realmente que você não pode simplesmente controlar a população, o excesso populacional de cães e gatos através da eutanásia. Existem alguns casos específicos dentro da legislação que você ainda tem a indicação da eutanásia em casos de doenças zoonóticas, né? Por exemplo, a leishmaniose, a gente tem o manual da Anvisa que fala do controle da leishmaniose visceral humana, e quando os cães são soropositivos, eles devem ser eutanasiados, apesar que existe um medicamento também desde 2016 para o tratamento da leishmaniose. Então aí você entra toda numa briga, né, jurídica, né, ao mesmo tempo você sabe que matar o animal não resolve o problema da leishmaniose, e ainda aí você tem o manual do Ministério da Saúde, desculpa, não da Anvisa, do Ministério da Saúde, que fala, né, como forma de controle da doença em humanos, você eutanasiar cães soropositivos. Mas, assim, nenhuma forma de zoonose você consegue proteger os animais através da matança. A gente nem pode usar esse termo eutanásia, né? Eutanásia a gente faz em prol do animal. O animal está com uma doença incurável, está num sofrimento muito grande, onde você não consegue reverter essa doença, então você vai promover, né, essa boa morte para aliviar o sofrimento do animal, sempre pensando no animal, né? Então, no caso da matança ou do abate de animais, sacrifício também a gente não pode usar, que não é o termo correto, do abate de animais ou da matança de animais por conta do controle populacional, isso é crime, né? A gente aprendeu, inclusive, com a raiva há 40 anos atrás. Antes se matava cachorros por causa da raiva, né? E tinha a carrocinha, ia para as ruas, pegava o animal, e em 3 dias eles matavam os animais. E a gente não conseguia controlar a raiva. Quando a gente começou a fazer campanhas massivas de vacinação antirrábica, né, vacinar 20 milhões de cães, 25 milhões de cães, 50 milhões de cães no Brasil, aí você passou a controlar a doença. Leishmaniose também. Quantos milhares de animais foram mortos e você não consegue controlar a doença? Porque chega a zoonoses, faz um teste rápido, né? O animal deu positivo, retira, leva o animal, faz eutanásia. No dia seguinte, a pessoa pega outro cachorro e põe no mesmo quintal, com matéria orgânica, com mosquito palha, que é o vetor, e a leishmaniose continua. Então, assim, matar animais em nenhuma época, em nenhuma parte do mundo foi solução para qualquer doença zoonótica ou solução até para o excesso populacional. Se você retirar um grande número de animais, vamos supor, eu tenho 100 animais na praça da minha cidade, eu vou lá, recolho todos e mato. Eu crio um vácuo. A condição de comida, o lixo naquela praça vai continuar. E em 6 meses, em vez de ter 100 animais, eu tenho 500 animais. Então, além de ser cruel, ele é ineficaz também. Tá? Então essa é a mensagem que a gente passa. Isso pode ser, então, pensado, Rosângela, não só em populações de cães e gatos, quando se fala dessa questão do vácuo ou da matança de animais para tentativa de controle populacional, a gente pode estender a mesma teoria para pombos, para ratos, enfim, qualquer outra espécie, tanto espécie urbana, né, quanto as caças de java-porco, né, que tem se discutido também, pode caçar, não pode caçar, para controle populacional. A mesma teoria pode ser utilizada tanto para os animais urbanos quanto rurais. Na verdade, essa teoria ela veio do mundo dos silvestres, então biólogos que trabalhavam com populações de animais silvestres viam isso, né? Você tem um recurso limitado ali, você tem uma população que já criou-se uma dinâmica. Então, você tem competição, né? A gente vê isso em cães, né? Ou mesmo gatos. Você tem uma colônia de gatos numa praça. Se você retirar toda essa colônia de gatos, você vai fazer com que os gatos ao redor adentrem, e se você não tiver um controle populacional, esses gatos vão se reproduzir. Se você deixa 10 gatos castrados ali, eles vão tomar conta do território, não deixam que outros gatos entrem, né? E você consegue controlar, porque agora você tem 10, daqui 10 anos esses animais vão morrendo e você vai tendo um controle. Então, se o recurso é o mesmo em termos de alimentação e abrigo, e você simplesmente retira, você vai ter uma invasão de animais que viviam ao redor, sem um controle reprodutivo, sem um controle de vacina, e eles vão se reproduzir e ficar uma população maior. É o tal do efeito vácuo que veio de populações, estudos de populações de animais silvestres.
Entendi. É, que a gente ouviu falar, inclusive, porque a gente tem alguns casos que a gente vê que tá rolando aí, né, infelizmente, ainda denúncias de alguns CCZs em algumas cidades que ainda promovem esse tipo de abate, inclusive com câmara de gás para abate de animais, de cães e gatos, e também desses animais silvestres, principalmente no meio urbano que a gente vê, é capivara em condomínio, né? Passando por esse tipo de discussão, de briga aí precisa entrar com ação civil pública para tentar proteger as capivaras de alguma forma. É triste. A gente teve essa situação agora, né, Núbia? Sim, sim. A gente. Em relação às capivaras, e aí ali é mais grave ainda, porque teve um TAC, né? Então, se teve um TAC da prefeitura com MP, aí a situação ficou mais complicada, né? Por conta de simplesmente doença eles de Lyme. Na verdade, eles tinham, o Ministério Público tinha denúncia, né, das capivaras no condomínio, foi a notícia que eu vi. E aí brigaram lá para que as capivaras não saíssem, o Ministério Público expediu um termo de ajustamento de conduta para o condomínio, para que houvesse o tratamento e tal. Não sei exatamente qual o conteúdo, não é nem exatamente, não sei mesmo o conteúdo desse TAC, e não foi cumprido. E agora as capivaras elas estão se reproduzindo, aumentou a população, e aí, como eles não cumpriram o TAC, também agora o condomínio quer simplesmente exterminar, né, É as bastante capivaras. complexo, né? Assim, o que eu sei nos Estados Unidos de problemas, por exemplo, com o carrapato estrela, né, que é o transmissor da doença de Lyme, que é uma doença extremamente séria, já existiram trabalhos científicos onde você castrou todos os animais, fez o controle, né, dos ectoparasitas dos carrapatos. Então, se são animais de vida livre, eu já vi fotos de como se fosse aquela coisa de lava rápido, né, que a gente tem. Para dar banho em capivara? O animal passa na floresta. Passa no chuveiro ali, né? Eles afunilam áreas onde aqueles animais passam, colocam essas escovas embebidas, por exemplo, numa deltametrina, num líquido repelente, aquele animal passa todo dia ali e eles conseguem manter o controle dos carrapatos nesses animais de vida livre, né? Uhum. A gente tem que começar a pensar fora da caixinha, de que maneira que a gente pode proteger os seres humanos, guardando a vida daqueles animais, né? A gente tem que pensar também no direito à vida daqueles animais. É lógico que existem doenças muito graves, é lógico que a gente tem que pensar na saúde da população humana, mas será que é simplesmente só matar? Será que matar resolve? Né? Será que a gente consegue ter um controle de determinadas doenças? E o javali é outro problema, né? O javali é um problema que foi causado pelo homem que trouxe essa espécie, né, para ser criada no nosso país, para alimentação de uma carne exótica, depois não deu certo a produção, simplesmente largaram esses animais, e agora os caçadores amadores estão utilizando desses animais para caçar todas as outras espécies, né? Estão espalhando muito mais o javali pelo Brasil, e não há um programa efetivo de controle dessas populações. Então é uma coisa bastante grave o que está acontecendo com os javalis, bastante triste, né? E com os cães também que os caçam, né? Sim, exatamente, que eles levam cães, os cães machucados ficam por lá, várias doenças, esses animais, esses cães acabam podendo pegar desses animais e trazer para as áreas urbanas, né? Várias doenças. Exatamente. Leptospirose, tuberculose, uma série de doenças. Existem vários trabalhos feitos pela Universidade Federal do Paraná, com os javalis, né, com os cães usados nessa caça horrorosa. Então, assim, se existem maneiras mais humanitárias de ser controlada essa população, elas devem ser feitas por pessoas contratadas, né, pelos órgãos governamentais, e não abrir para qualquer um que se diz caçador e fazer isso, porque essas pessoas não querem acabar com a população de javali. No fundo, elas querem que continue isso para elas continuarem caçando. Exatamente. É um esporte para eles. Doutora, eu queria só dizer que eu gostei muito da sua diferenciação da matança e da eutanásia. Sim. Ficou bem claro para a população o que é uma coisa, que a matança é algo cruel, é ruim, e a eutanásia é realmente necessária para o animal, digamos, que esteja em estado terminal ou com uma doença, né? Não seria isso, foi isso que eu compreendi. Exatamente, né? Exatamente. A eutanásia é em prol do animal, né? Quando você tem que aliviar o sofrimento daquele animal, não é porque você decidiu
matar o seu animal, você pode chamar de eutanásia, né? E nem a saúde pública decidiu matar aquele animal, você pode chamar de eutanásia. Então, o termo é um termo incorreto. Por mais que seja feito de uma maneira humanitária, por mais que eu utilize anestésico, se eu estou matando aquele animal por conta de um controle populacional, por conta de uma zoonose, eu não posso chamar de eutanásia. Eu posso chamar de matança ou de abate utilizando métodos humanitários. Aí, sim. Eu vou relatar, como já estamos quase terminando o tempo, eu hoje fiquei muito triste, porque me ligam, né? Mas ligam em cima da hora. Eu tentei ajudar uma protetora para tirar um animal do centro de zoonoses com leishmaniose, porque depois que chega lá para sair é bem difícil, né? Com exame positivo. Então, a filha não estava em casa, o pai levou o animal para o centro de zoonoses, e já com o exame positivo. E aí pediu minha ajuda para tentar retirar. Eu já consegui tirar alguns, né, com colegas veterinários, levando todo o protocolo e tal. Só que, para minha surpresa, esse animal não constava nos registros, mas depois apareceu o registro. Depois de muita insistência minha, apareceu, e ele já tinha sido, não vou nem dizer eutanasiado mais, morto. Né? Ele foi entregue ontem e foi morto ontem mesmo, porque era positivo para leishmaniose. Então, assim, eu acho que nós precisamos pressionar, todas as comissões de proteção animal do Brasil, o Ministério da Saúde, para rever essa norma, porque os centros de zoonose só estão replicando o que o Ministério recomenda. Sim. E Diga. Eu participei de um grupo técnico que discutiu leishmaniose em Brasília, do Ministério da Saúde. Existe aquela portaria interministerial, né, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura de 2014, que proibia o tratamento de leishmaniose com medicamentos humanos, né? Medicamentos humanos é glucantime. A partir do momento que você tem um medicamento veterinário, né, você não tem problema. Perante essa norma, né, interministerial, você não tem problema. É lógico que não são todos os animais aptos ao tratamento, né? É lógico que esse tratamento não é fácil. A gente tem que entender que a leishmaniose não existe uma cura parasitológica, existe uma cura clínica, né? Existe uma remissão dos sintomas clínicos, mas esse animal tem que ser acompanhado para o resto da vida. Então, é uma questão complexa, né? Não é simplesmente dizer, não vamos matar nenhum cão com leishmaniose. Tem cães que estão num estágio muito avançado que realmente você precisa fazer eutanásia, né? Tem cães que vão ficar jogados dentro de um abrigo do CCZ, que não vai tratar aquele animal de maneira correta, que ele só vai sofrer. Se ele não tiver o tratamento, ele só vai entrar em sofrimento. Então, aquele animal talvez seja candidato à eutanásia. Mas um animal que tem um tutor, e esse tutor quer tratar e é responsável por aquele animal, o certo é ele fazer um termo de responsabilidade de tratamento e, sim, obviamente, ele ser capaz disso. Aí precisa entrar advogado, entrar com processo, né, e ganhar, muitas vezes, esse processo para conseguir isso. Mas isso já devia ser uma norma. E essa portaria interministerial também já está em revisão já há alguns anos, né? Provavelmente eles vão lançar alguma outra portaria exigindo. Você continua com eles lá ainda? Eu fui em várias reuniões, eles sempre me chamam para participar das reuniões, eu acho isso bastante legal, né? Chamar alguém de uma organização não governamental, sim, chamam pessoas da academia, médicos veterinários, chamam a indústria, né, que produziu o medicamento, então eles chamam todo mundo para escutar. Esses grupos técnicos do Ministério, o Ministério tem pessoas muito sérias lá dentro, né? O problema é que a burocracia é tão grande que muitas vezes até se materializar todas essas recomendações fica bastante difícil. Pois eu espero que a senhora continue lá e nos ajudando, que precisamos mudar essa legislação, sim, realmente acabar com essa matança e fazer, sim, a eutanásia só em casos necessários. Exatamente. E para que até os protetores independentes, as ONGs, entendam também essa diferença, porque eu vejo pessoas prolongando o sofrimento de animais, né, e enquanto poderia poupar toda, sim, essa dor, né? Sim, com certeza. Núbia? É isso, gente. Vamos ver se tem mais. Eu estava vendo os comentários do pessoal aqui. Eu não sei se a gente, na verdade, a gente acabou não fazendo pergunta por pergunta, né? Mas foi falando e eu fui dando uma olhada que as perguntas
estavam sendo respondidas aí conforme a gente ia falando, né? Ó, Então, a Carmen Dória está dizendo que as pessoas amam os bichinhos como se fossem da família, mas não tem dinheiro para tratar. É a realidade, é a verdade. A Cláudia, não te conheço, mas já te adoro, tá? Só porque você está em todas as nossas lives. Ela está dizendo que eu... Adoro. Que bom, que bom. Esse caso da leishmaniose, inclusive, eu vi não faz muito tempo um precedente para pagamento do medicamento, que agora eu não me lembro qual que é o nome do medicamento. Milteforam. Milteforam. Houve uma sentença para pagamento pelo poder público desse medicamento, que foi uma sentença, eu achei inovadora, né? Porque que o poder público pague medicamento humano, a gente já está acostumado, né? Mas para animal foi realmente surpreendente. O poder público pode encolerar, né, os animais. Oi? Pode. Esse Oi, caso Daniela, do cavalo, desculpa. Imagina. Esse caso do cavalo agora que conseguiu esse adiamento da eutanásia, ele não vai servir como um bom precedente para a gente utilizar, inclusive, para esses casos de leishmaniose também, porque ele foi isolado, o juiz concedeu o habeas corpus para ele não ser... Não, desculpa, concedeu a liminar para ele não ser eutanasiado, porque ele estava com uma doença que eu não me lembro qual é. Mormo, é uma doença grave, né? Também. E aí ele está afastado dos outros para um tratamento, porque me parece que o dono mandou os exames para a Alemanha para que fossem analisados. Esse caso é bastante complexo, tem um exame na Alemanha que deu negativo, parece que tem 10 exames no Brasil que deram positivos. Como não é minha área de atuação, né, a parte de medicina de equinos, eu não posso opinar muito profundamente, mas o que a gente traz de mensagem da leishmaniose, que é bastante difícil, é bastante complexo o controle dela, já existem programas governamentais que pagam, que viram que é mais barato pagar o encoleiramento, né, colocar aqueles colares repelentes em toda a população de cães, né, aquelas coleiras duram de 6 a 8 meses, do que muitas vezes até recolher os animais, fazer eutanásia dos animais, testar os animais, então muitas vezes fica mais barato, né? E obviamente o Ministério da Saúde sempre faz essas análises econômicas, né? O que é mais seguro para a população, o que é mais barato de implementar um programa. Então muitas vezes é melhor você castrar a população, controlar essa população, encolerar essa população, educar as pessoas a diminuir matéria orgânica, né, nos seus quintais, né, limpar o lixo, não sair com o animal nas horas mais, assim, finalzinho da tarde, que é onde tem mais mosquito, colocar tela nas casas. Então, existem outras medidas para você prevenir. E os animais que estão doentes, né, existem tratamentos mais alternativos também, existem outras drogas, existem outros protocolos terapêuticos. Então, o ideal é sempre conversar com o médico veterinário para tentar encontrar a solução. Né? A senhora falou em métodos alternativos, eu vejo que a maioria dos protetores independentes, eles usam o alopurinol. O que é que a senhora acha disso? O alopurinol, ele é um leishmaniostático, ele não é um leishmanicida. Então, o alopurinol, ele é um complemento ao tratamento. Você trata, né, com uma droga que vai matar o protozoário, que no caso é o milteforam, e aí você pode fazer imunoterapia, né, utilizando a vacina, e você usa o alopurinol para que aquele animal vai tomar o resto da vida de alopurinol e usar o colar repelente. Então, mas para tratar inicialmente, ele vai baixar um pouco a carga parasitária, mas não é o ideal. Você precisa fazer um tratamento, né, de ataque com o medicamento leishmanicida, né, que mata o protozoário, e você vai utilizar o alopurinol como um tratamento. E a cada, obviamente, 6 meses, 8 meses, você precisa refazer os exames, você precisa fazer um acompanhamento. Leishmaniose é muito sério, né? O animal está dentro da casa com as pessoas, o animal não passa a leishmaniose sozinho, precisa ter o mosquito, né? E locais que tem o mosquito palha, com certeza você tem que tomar todos esses cuidados. É exatamente isso. Considerações finais, gente? Eu queria dizer que eu estou muito feliz, pena que acabou. A gente acaba entrando no assunto, de repente, a gente estava falando de controle populacional, terminamos em leishmaniose, né? Porque aí você começa, na verdade, a puxar. É uma grande realidade aqui no meu estado, né? É um estado quente, o Piauí é quente. A leishmaniose não se resolve. Desde criança, eu tenho pavor da carrocinha.
Então, mas eu tenho um bom relacionamento com todos os gestores, só que a gestora do Centro Zoonoses, ela recebe ordens da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde. Ela não pode modificar a legislação. Por isso que eu lhe falei que tem que vir lá de cima. A gente tem que se mobilizar para mudar lá. Como é que como será a abordagem do tratamento, como será a saúde única com relação às zoonoses, né? Porque, assim, não adianta matar, porque eles se reproduzem de novo, o mosquito continua por aí de novo. É um ciclo que não acaba, né? Sim. E muita matança, infelizmente. Infelizmente. Os números são alarmantes, e eu só gostaria de agradecer, adquirir muito mais conhecimento hoje e muito mais segurança de que eu e minhas colegas estamos no caminho certo, na atuação jurídica e nas orientações que nós damos às pessoas que nos procuram, aos protetores, às ONGs, e com certeza eu irei lhe procurar, viu? Porque eu tenho muito mais perguntas. Eu sei que eu já vi que você... a doutora Roseli Klein, não sei se você lembra dela. Conheço, da Pipa, então, conheço sim. Minha amiga, ela mandou um abraço e disse, olha, pergunte que ela entende de tudo. Um grande abraço para a Roseli, faz muito tempo que eu não a vejo, um grande abraço para ela, estou com saudade. Minha grande amiga, ela é uma consultora aqui da nossa comissão, é uma pessoa bem presente, atuante, e realmente eu estou muito grata por ter compartilhado, por ter aprendido com a senhora hoje, e que venha mais vezes. Obrigada. Bom, Dani, quer falar alguma coisa? Acho melhor vocês falarem. Que eu queria que você desse umas considerações depois um pouquinho mais longas, viu, Rosângela? Sim, pode deixar, fica tranquila. Olha, eu agradeço muito, Rosângela, você ter trazido tantos pontos para a gente. Eu fiz uma lista aqui, fiz a listinha que eu já vou levar para o pessoal que está se candidatando a prefeito aqui da Praia Grande. Eu também, a minha está grande. Já quero saber do comitê, como é que eles vão fazer, se vai ter, quais são as gestões para eles, porque eu acho que a gente tem que começar a cobrar, né? Porque agora é uma época que a gente está passando uma procuração para alguém que vai nos representar, isso é muito sério. E a gente vendo, assim, eu vou falar que a Praia Grande é uma cidade muito rica, eu não vejo Praia Grande com problema de dinheiro. Eu vejo que em alguns momentos a gente não consegue o dinheiro por conta deles fazerem a divisão de que eles acham que o dinheiro voltado para a saúde não tem que ser utilizado na proteção animal. Então, quero eu crer que essa mentalidade vai ter uma evolução e que isso vai se modificar, porque isso é bem complicado. Mas fora isso, assim, eu não tenho o que reclamar aqui de Praia Grande, porque tudo que eles tentam fazer, eles vão atrás, então isso para mim é bem importante de ver. E aí todas as suas colocações, assim, você é aquela pessoa que dá vontade da gente trazer e guardar aqui e falar assim, aí, é verdade. Imagina. Vem pro Piauí de novo. Deixar de assistente técnico, né, do nosso lado. Fazer um evento aqui e me convidar. Eu agradeço muito mesmo, e eu vejo o pessoal que esteve aqui com a gente, o pessoal que está se manifestando, falando o quão importante foram todos esses esclarecimentos. E a nossa função, nós como advogados, você na sua condição técnica de médica veterinária, eu acho que a nossa função é exatamente essa, é a gente passar para a população que eles têm sim que fazer a castração, eles têm que observar, eles têm que ter a educação, é o direito, né? É o direito que as pessoas têm e as pessoas têm que aprender a usar essa força, que é a força deles da ação e da fala. Então, muito obrigada. Eu, como a Ju, eu salvei seu contato aqui comigo, porque porque é muito legal a gente ter uma pessoa de um conhecimento infinito como você tem. Você tem uma visão ampla e as suas colocações são simples. Você passa para a gente de uma forma simples. Então, eu só tenho mesmo a agradecer. Obrigada. Posso falar, Núbia? Aí você fecha? Fique à vontade. Não, na verdade, assim, esse é um tema que eu trabalho há mais de 10 anos, né? Como eu falei para vocês.
eu sempre procuro levar que a responsabilidade não é só de um órgão, não é só das ONGs, não é só dos tutores, é de todos, né? Cada um tem o seu papel. Então, as ONGs têm um papel importantíssimo, os protetores independentes, a gente, né, como dono, como tutor do animal, o poder público tem um papel muito importante, mas sempre que a gente for pensar em manejo, pensar sempre de uma maneira abrangente, de uma maneira holística, né? Sair um pouco dessa coisa, castração, castração, castração. Não é só castração. Castração é um pilar extremamente importante, mas a castração sozinha não muda a realidade a longo prazo, né? Então, sempre formar esse comitê gestor, chamar todo mundo, tentar entender qual que é o problema, avaliar esse problema, planejar, demora 1 mês planejando, né? Não adianta você receber uma verba, eu vou comprar um castramóvel. Tem trocentas cidades com o castramóvel aí há 5 anos parado no pátio e ninguém consegue fazer nada, né? Planeja, olha, eu vou castrar 1.000 animais no primeiro ano, eu vou castrar 3.000 animais no primeiro ano, quanto de dinheiro eu preciso para os 5 anos de programa? É importante ter uma legislação para amparar, né? Muda prefeito, muda secretário, aquilo se perde. Então, a partir do momento que você tem uma legislação falando do programa de manejo de populações de cães e gatos, por exemplo, de Praia Grande, você tem aquela legislação escrito tudo direitinho o que tem que ser feito, aquilo tem que ser cumprido, né? Não importa se trocou o prefeito, se trocou o secretário, aquilo tem que ser continuado. E é muito bom você ir avaliando o seu programa. Meu programa está dando certo? Eu estou castrando pouco? Eu estou fazendo educação? Faz um questionário com os professores, com as crianças, com a população. Será que o meu programa de educação está surtindo efeito? Será que está diminuindo o abandono? Será que está aumentando as adoções dentro do CCZ? Eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo está dando certo. Se a gente não monitora, a gente não sabe se a gente está fazendo alguma coisa correta ou a gente está fazendo alguma coisa de forma incorreta. Então, a gente tem que aprender com nossos erros. O ano passado, a gente lançou um prêmio chamado Prêmio Cidade Amiga dos Animais, que a gente queria identificar os melhores programas de manejo populacional das cidades latino-americanas, né? Esse ano a gente lançou de novo, as inscrições vão até o dia 21 de agosto, então eu chamo todos os gestores que estão acompanhando aqui a nossa live para inscreverem as suas cidades, e se vocês quiserem conhecer sobre esses projetos que deram certo, vocês podem entrar no site da Proteção Animal Mundial, né, que é proteçãoanimalmundial.org.br, e vocês vão baixar um e-book Prêmio Cidade Amiga dos Animais. Lá tem as 10 cidades que se destacaram. Bogotá, capital da colônia, ganhou em primeiro lugar. Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, ganhou segundo lugar desse prêmio em toda Latinoamérica, e terceiro lugar ganhou a cidade de São Paulo, né, que tem uma série de legislações, programas em áreas indígenas, programas com acumuladores. São Paulo castra 100.000 animais por ano, né, tem um programa permanente de castração, de educação, de adoção. Então, se vocês quiserem conhecer essas iniciativas, eu convido vocês a visitar o nosso site, lá tem todas as informações, e eu estou à disposição. Nossa ONG também tem um manual, né, que fala sobre isso. Existe uma literatura ampla. Esse é um livro que eu recomendo, não sei se dá para vocês verem. Eu vou deixar aqui na tela. É um livro da veterinária do coletivo. Da professora Rita Garcia, Néstor Calderon e do Brandespin. É um livro maravilhoso, é a Bíblia da medicina do coletivo e traz tudo que um município tem que fazer em termos de manejo de população, como é que castra, como é que conta. Então, esse é um livro que eu recomendo. A doutora Roseli recomendou para todo mundo, está todo mundo se atualizando. Exatamente. E eu estou à disposição, só me mandarem e-mail, entrarem no nosso site, Proteção Animal Mundial, visitar o nosso Facebook, o nosso Instagram, tem muita informação sobre manejo de populações de cães e gatos. E muito obrigada, foi maravilhoso conversar com vocês três e com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Núbia, obrigada. Só antes de encerrar, eu queria lembrar aqui, você falou, foi a Dani que falou, né? Eu lembrei da live que nós fizemos com o doutor Reinaldo, que é o presidente da Comissão Nacional, que ele lembrou que vai elaborar um documento para que os políticos que abordem a causa animal se comprometam com determinados, o que ele vai realmente, esse planejamento que você falou, que eles vão cumprir, que ele assine o documento, e inclusive reconheça no cartório, que pode até renunciar ao mandato caso não cumpra, porque muitos aproveitadores já estão aparecendo em todo o Brasil, né? Então, a gente precisa mesmo, como nós somos sérios e queremos representantes
que abracem de verdade a causa, com políticas públicas sérias, a gente precisa, nesse momento, ficar atento e nos resguardar. Eu espero que o documento saia logo e que a gente, né, as ONGs, os protetores, pressione os políticos do Brasil todo para que se comprometam com a causa e cumpram, né? Pega a assinatura, reconhece no cartório, verdade, porque aí ele não vai ter como negar que não sabia. Com Núbia, obrigada. Eu acho que o grande gargalo que a gente tem com relação à legislação, é lógico que elas têm que ser implementadas e a gente tem que brigar por isso, né? E a gente não consegue brigar isso só. A gente briga no legislativo municipal, mas muitas coisas precisam ser alteradas no âmbito federal, né? E que é mais difícil a gente alcançar. E eu sempre repito que a gente consegue, não é a curto prazo, mas a gente vai conseguir uma modificação através do judiciário, criando demandas no judiciário. E aí, a partir do momento, ainda que se crie a legislação, e aí que eu vejo o nosso trabalho, ao mesmo tempo que a gente está aqui, é uma delícia fazer isso, o quão árduo é esse trabalho que a gente está fazendo de levar informação, porque nós temos, agora eu estou vendo aqui, ó, nós temos 19 pessoas assistindo a nossa live. Quantas dezenas de protetores cada uma de nós conhece? Só de nós 4 aqui, se cada uma de nós listar quantos protetores a gente conhece, a gente vai chegar a um número de mais de centena. E as pessoas não estão preocupadas com informação, né? Então, o que ela é o que a gente estava conversando até um pouquinho antes da live, né, Rosângela? Tem a legislação, a pessoa às vezes tem a legislação, tem como correr atrás, ela não sabe que ela tem essa legislação em favor dela. E não estou falando só em questão de animais, não, tá? Estou falando em questões de tudo. Tem muita gente fazendo live de um monte de coisas, sobre direitos humanos, sobre direito trabalhista, sobre direito previdenciário, a gente está falando de direitos animais aqui. Mas as pessoas não estão querendo aprender. E aí fica difícil. A pessoa ela joga no colo, seja da comissão da OAB, seja na ONG, seja na Proteção Animal Mundial. Eu tenho certeza que a Rosângela chega todo dia chega um monte de pedido para ela, tipo assim, olha, resolve isso aqui para mim. A pessoa não quer saber como ela vai resolver, a pessoa simplesmente joga no seu colo e espera que você resolva, faça uma mágica. Então, enquanto as pessoas não começarem também a se envolver para aprender o que as obrigações de cada um, e foi o que a Rosângela falou, não compete só ao poder público, não compete só a ONG, só ao particular, é um problema de todo mundo, e isso é constitucional. Se a gente for falar de direito animal e puxar lá da Constituição, vai estar lá que a obrigação é da coletividade. Claro. E compete ao poder público algumas ações, que a gente tem sim que cobrar, mas, em primeiro lugar, aí, principalmente com os nossos animais, a responsabilidade é nossa, né? Então, assim, termino agradecendo todo mundo que vem seguindo a gente vê um pessoal cativo aí desde a primeira live, é muito legal, e pedir para esse pessoal convidar cada vez mais gente, porque o que a gente precisa hoje é de gente engajada. As políticas públicas, agora em época de eleição, principalmente precisam ser estudadas. Vai chegar um monte de gente com pacotes milagrosos, né? De, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Inclusive o documento, a pessoa pode assinar o documento que o doutor Reinaldo comentou, a pessoa assina o documento, olha, eu assinei o documento de compromisso com o Conselho Federal. E amanhã ele deixa de fazer. Ele vai perder o cargo? Não vai. Ele não vai perder o cargo porque esse tipo de documento não tem o poder de destituir um político do cargo. Então, ele pode tomar isso como mais uma medida populista, né? Estou falando isso assim agora, tá? Vamos olhar esse documento, mas ele pode tomar isso porque não tem o poder de destituí-lo do cargo. Então, vamos tomar cuidado. Todo mundo que for votar, é o que a Dani falou, é uma procuração. Você está dando um cheque em branco para a pessoa. Antes de acreditar numa promessa de política pública, sentar, estudar, vem com a gente nas lives, vamos trocar ideia, vamos ver se é viável. E é isso, Dani. Nossa, eu acho que é importante, assim, eu acho que até a ideia do doutor Reinaldo vem de muito coração, muito boa, mas é o que a Núbia falou. Ela vai esbarrar na inconstitucionalidade. Então, eu acho que é importante que as pessoas vejam quais são as diretrizes de governo. Se você vê que na diretriz de governo, que na diretriz daquela pessoa está a política ligada à causa animal, ele vai ter que cumprir. Então, isso é importante. O papel é legal. É legal assim, tipo, que legal.
mas não é de direito. Legal no sentido direito. Porque assim, a gente sabe que vai ser, eu assino, mas e aí? Não tem o que fazer. Depois não existe algum tipo de sanção real que vá se sobrepor ao cargo que ele Eu acredito. assumiu. Dani, eu acredito, na verdade, ele quis dar, tipo, como uma diretriz para o eleitor do que fazer. Por exemplo, essa pessoa, há quantos anos ela está atuando na causa animal? Se tiver menos, como ele fala lá, menos de 5 anos, tem gente que acabou de entrar na causa. Mas vamos ser bem pé no chão. Eu vejo nas cidades vizinhas aqui da minha, que agora um vereador que está há 3 mandatos numa cidade vizinha, agora que ele acordou para a situação relativa ao hospital veterinário. E esse outro período, né, esses 12 anos atrás, ele estava fazendo o quê? Dormindo? Então, assim, eu acho que e não é, gente, não é o tempo, é o engajamento, e é o tipo de política que ela quer aplicar. Eu já fui em reunião de perguntar qual que é o sentido da lei. A lei é para ser populista, é para ganhar voto? Então tá perfeito. Se a lei é realmente para implementar esta política pública, ela está faltando um monte de coisa. Como é que vai, quem que vai fiscalizar? Como vai ser a fiscalização? Qual vai ser a sanção? Então a pessoa cria uma lei, olha, estou fazendo uma lei para proteger os animais. Para o eleitor dele. Nada. E sabe que muitas vezes o PL não vai passar, não vai ser aprovado. Ele faz um e mesmo PL que passe, ele perde a eficácia. Muito. Ou ele perde a eficácia, né? Porque você não tem como aplicar aquilo. Sim. É incrível. Aqui foi aprovado um requerimento, acho que anteontem, da Patrulha Animal. O vereador não fez nada pelos animais os 4 anos, porque ele era secretário, e agora voltou para a Câmara e conseguiu aprovar o requerimento, né, da Patrulha Animal. Você vê que é uma coisa totalmente populista, que ele nunca defendeu os animais, logo que ele criou um projeto de lei, uma lei proibindo fogos de artifício na cidade, e no dia do Ano Novo, ele, secretário de Turismo, promove a queima de fogos. Então, assim, para mim é uma hipocrisia muito grande. Então, ele e quem apoia ele, e o prefeito atual, que prometeu na carta proposta também, não fez nada, está aqui há décadas no poder, e não fez nada pelos animais. Então, fica para a população observar o que é que não foi feito e acreditar no novo, nas pessoas aí que estão realmente com propostas, mas também que sejam propostas que possam ser realizadas, não sejam coisas midiáticas, nem, né, financeiras, que a gente sabe políticas públicas com seriedade. Gente, vamos... Só para terminar, a doutora Roseli está online, ela está lhe mandando um grande abraço. Grande beijo, parabéns pela live. E aqui só tem elogios, viu? Só elogio. Imagina, que isso, obrigada. Todo mundo que está aqui na plateia agradecendo por todo o conhecimento. Obrigada. Muito obrigada. Gente, semana que vem a gente volta na quinta-feira. Ju, sossega. É porque eu sou imperativa. É só lembrando que nós temos um canal no YouTube. Essa live vai para o YouTube, tá? Então, quem não viu agora, vai assistir depois. Tem o YouTube, tem o Instagram e tem o Face. São as 3 ferramentas para que se mantenham informados. Pronto. Sim. E semana que vem a gente volta. Na semana que vem, excepcionalmente, vai ser na sexta-feira, no dia 14. A gente vai divulgar bastante. Vai ser com a doutora Vânia Plaza Nunes, que ela é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção Animal. E a gente vai falar sobre crueldade com os animais para entretenimento humano. Rodeio, vaquejada, aquários, entre outros aí, circos. Então, espero que... Vou estar aqui de novo, dia 14. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente de novo. Um beijo para todo mundo, gente. Boa noite. Beijo, obrigada. Gente. Beijo, obrigada. Muito obrigada. Tchau. Até logo. Até breve. Tchau.